Bom dia a todos vocês que estão ouvindo esta mensagem, que você tenha um dia de paz, um dia abençoado para você e sua família, em nome de Jesus. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça a mensagem do começo ao fim. No final estarei orando aí para abençoar a sua casa. O texto da Bíblia que eu quero ler com vocês está ali no livro de Isaías, no capítulo 46, no versículo 9 e no versículo 10. Deus está dizendo: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Amém? Uma palavra de Deus poderosa para a minha vida e uma promessa de Deus poderosa para a sua vida. Ele está dizendo que só há um Deus verdadeiro e Ele é o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Ele é o único que faz conhecer, o fim desde o começo. Meus amados, o único Deus que conhece o final de todas as coisas é o Deus a quem servimos. E por isso nós devemos confiar nesse Deus, porque não há nenhum outro Deus, meus amados. Não há nenhum outro nome a qual nós possamos ser salvos se não for o nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, ali no versículo 12, do 10 ao 12, a Bíblia vai dizer que só há um nome a qual podemos ser salvos e esse nome é Jesus Cristo. A Bíblia vai também nos dizer ali em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, que só há um mediador entre Deus e os homens e esse mediador é Jesus Cristo. E Jesus também vai dizer ali em João 14, 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O único caminho que nos leva até o céu, até o único Deus, é Jesus Cristo. E nós podemos confiar nesse Deus, porque tudo aquilo que Ele promete, todas as promessas de Deus, meus amados, se cumprem. Tudo aquilo que Deus declarou na palavra dele, tudo aquilo que Deus falou através dos profetas, se cumpriram. Porque Deus é fiel, o único que conhece o futuro é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Ele nunca erra. O nosso Deus é perfeito. Por isso você pode confiar na palavra de Deus. Você deve confiar na palavra de Deus, porque Ele é fiel. Jesus, Ele vai dizer ali em Mateus 24, no versículo 35, que vai passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus, elas não passarão sem que se cumpra. Tudo aquilo que Deus prometeu, Deus cumpre. E você recebe essa promessa mediante a fé. Quando você crê em Deus, quando você acredita em Jesus Cristo, quando você compreende que Deus não falha, e se você olhar para a palavra dele e você entender que ele é fiel para cumprir todas as promessas contidas na Bíblia para você, na sua casa, na sua família, na vida de seus familiares, assim será. Jesus, meus amados, ele vai nos dizer, todo aquele que crê no nome dele não será envergonhado. Se você crê em Deus, você crê em Jesus, você não será envergonhado. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. E os caminhos do Senhor são mais altos, os caminhos de Deus são perfeitos. Por isso, nós devemos confiar em Deus. Ali em Isaías, no capítulo 5, a partir do versículo 8 ali até o versículo 12, vai estar falando da grandeza de Deus, da perfeição de Deus, da excelência do caminho dele. Por isso, confie em Deus. Acredite na palavra de Deus, porque todos os propósitos de Deus ficarão de pé. E Ele vai fazer tudo o que agrada a Ele, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu, meus amados, e Ele é fiel. Se você crer na palavra, você vai trazer existência às promessas de Deus para a sua vida. Tome posse da palavra e se posicione na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer ali em Efésios 3,
que todas as bênçãos espirituais já foram concedidas em Cristo Jesus. Deus já te abençoou através de Jesus Cristo. E quando você entende isso e crê na palavra, você toma posse dessa bênção e traz essa bênção para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. E sua vida será um sucesso se você colocar a confiança em Deus, se você não duvidar, se você permanecer até o fim. Mateus 24, ali no versículo 14, Jesus ele vai dizer ali: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim é ir até o final sem desanimar. Não perca a esperança, confie, porque Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E você toma posse das promessas de Deus mediante a fé. Quando você firma na palavra de Deus e tira toda a dúvida do seu coração. Porque em Hebreus, ali no capítulo 11, no versículo 6, a palavra de Deus ela vai dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E quando você crê na palavra de Deus, você agrada a Deus. E uma vez que você agrada a Deus, o favor dele vem sobre a sua vida, porque você coloca a sua confiança e a sua esperança em Deus e não em si mesmo, mas você coloca a confiança naquele que é fiel, naquele que é perfeito para cumprir as promessas na sua vida. Ali em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 6, a Bíblia vai nos dizer que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado por justiça, porque ele creu na palavra, ele compreendeu que Deus era fiel, aquilo que Deus estava dizendo, aquilo que Deus estava ali, colocando diante dele, Deus ia cumprir. E ali, em Gênesis, no capítulo 22, se você for ler o capítulo 22 ali, você vai ver que Abraão, ele chegou no nível de fé, que no momento que Deus vai colocar a fé dele à prova, e no momento que Deus pede Isaac para ele, ele sobe com Isaac no monte, ele já começa dizendo que ele vai ir e vai voltar. Ele ia com o filho adorar a Deus e voltaria, os dois voltariam. Por quê? Porque ele confiava em Deus, ele acreditava na palavra de Deus. Ali em Gênesis, no capítulo 12, Deus havia prometido que ia fazer ali dele uma grande nação, uma grande descendência viria através de Abraão. E aqui em Gênesis 22, ele crê 100% na promessa. E por isso ele glorifica o nome de Deus, porque ele foi fiel, acreditando em Deus. Ele sabia ali, se você for ler em Hebreus, mesmo se ele tivesse ali matado o filho dele, Deus traria o filho dele de volta à vida, porque Deus havia prometido que o Isaac seria uma grande descendência, que a aliança de Deus com Abraão seria através de Isaac. E Abraão acreditou nisso. Ele acreditou na palavra, ele acreditou na promessa e trouxe à existência tudo aquilo que Deus prometeu para a vida dele. Jesus Cristo veio da linhagem de Abraão. O apóstolo Paulo vai dizer que não são os filhos naturais que são os filhos de Abraão, mas os filhos da fé. Todos aqueles que creem em Deus, que creem em Jesus, como Abraão, são chamados aí os filhos da fé. São chamados descendentes de Abraão. Tome posse da sua palavra e compreenda que Ele é fiel. Ele cumpre toda a palavra, tudo aquilo que Deus ele fala, ele é fiel. A única maneira da promessa de Deus não cumprir na sua vida é se você deixar de acreditar, se você deixar o inimigo roubar a sua fé. Compreenda, só há um Deus que consegue, meus amados, com perfeição, ver o nosso futuro e escrever a nossa história. E esse, meus amados, é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus a quem adoramos, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Ponha confiança em Deus, acredite no Senhor, faça como o salmista ali no Salmos 37, no versículo 5, a qual ele pôde dizer: eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu confio nele e ele tudo fará.
É lindo, meus amados, quando nós nos tomamos esse posicionamento. Muitas vezes nós declaramos esses salmos, mas uma coisa é você falar e outra coisa é você colocar em prática. Quando você coloca a palavra em prática, ali em Mateus 7,24, Jesus está dizendo que você edifica palavras sobre a rocha, e ele é a rocha. Se você for ler ali em 1 Pedro, ali no capítulo 2, a partir do 6 até o versículo 8, ali você vai ver Jesus dizendo ali, Pedro dizendo que Jesus é a rocha. E quando você coloca a palavra de Deus em prática, você firma a palavra sobre a rocha, porque ele é fiel. Jesus é fiel, Deus é fiel. Por isso, confie. Confie em Deus. Se você colocar a sua situação diante de Deus e você acreditar, se verdadeiramente você crer que Deus vai fazer, assim vai acontecer na sua vida. Porque Jesus ele vai dizer ali em Marcos 9:22 que tudo é possível que crê. Mas Eclesiastes, meus amados, no capítulo 3 ali, vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Então Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que você crê, se você permanecer, se você não duvidar, se você acreditar até o final, se você ver a sua vitória enquanto você estiver no momento de adversidade, no momento de dificuldade, mas você não olhar para a circunstância, você olhar para a grandeza desse Deus e você entender que só há um único Deus, somente Jesus Cristo pode te salvar. Tome posse dessa palavra e seja aí uma pessoa de Deus. Que a graça e o favor dele aí alcance todos que vocês têm orado. Eu quero abençoar a vida de vocês e sua família. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram esta mensagem, essa palavra, que eles sejam renovados na tua presença, que eles sejam fortalecidos no teu poder, que eles venham crescer na sua graça e no teu conhecimento. Que cumpra, Senhor, todo o teu propósito na vida dos ouvintes e na vida dos familiares deles. Que o Senhor venha alcançar, Pai, todos os familiares, todos os parentes, os filhos, aqueles que estão orando pelos pais, os netos, os vizinhos, os familiares, os amigos, Pai. Espírito Santo, alcança o coração de todos. É o que eu lhe peço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E agradeço porque eu creio que o Senhor já ouviu a nossa oração. Em nome de Jesus.